Olá, turma! Para quem ainda não me conhece, sou o professor Caio, assessor pedagógico do Sistema Positivo de Ensino, e hoje estou aqui para, junto com vocês, nessa nossa aula, darmos início ao volume 2 da discussão de literatura. Por isso que a temática sobre a qual nós iremos discutir nesse nosso encontro diz respeito às páginas 4, 5 e 6 do nosso volume 2 de literatura, como disse anteriormente. Antes de a gente iniciar nossa discussão propriamente dita, é importante lembrar vocês que por questões de direitos autorais, eu precisei de fazer uma adaptação à nossa aula de hoje. Isso por quê? Porque, como vocês já sabem, o nosso material ele apresenta no início da unidade uma imagem a partir da qual nós tecemos uma série de discussões que vão auxiliar a gente na reflexão sobre as temáticas que vamos discutir. Contudo, como se trata de uma imagem e a imagem tem direitos autorais, eu precisei de desenvolver a discussão e o pensamento sem violar a intencionalidade do autor. Por isso vocês vão reparar que na primeira parte da nossa aula nós não vamos tratar da imagem que está presente no livro. No entanto, a discussão da ideia contida naquela reflexão estará presente. É importante que eu diga isso para que você consiga se localizar aí no seu estudo. Então, lembrando, a nossa aula ela contemplará a unidade 3 do volume 2, páginas 4 a 6, e a nossa aula está dividida em dois momentos. Na primeira parte, nós vamos discutir os alicerces, os fundamentos do discurso literário, e na segunda parte, nós vamos entrar em contato com o texto de literatura, já para irmos nos aquecendo para esse trabalho de análise e crítica literária. Corre lá, pegue o seu material, eu espero você, porque a nossa aula já vai começar. Vamos iniciar a nossa reflexão partindo de um terreno que não é o terreno da literatura propriamente dito, mas o raciocínio que nós vamos desenvolver vai ajudar a gente a olhar para a literatura. E o nosso ponto de partida, portanto, será a seguinte questão: o que é necessário fazer para que a gente possa construir uma casa? Se essa pergunta fosse feita a algum engenheiro, certamente ele iria nos comunicar que para essa edificação acontecer de forma bem-sucedida, uma série de cálculos, de planejamento deveria acontecer. Nenhum construtor, nenhum engenheiro, nenhum pedreiro sai sem antes ter pensado sobre um projeto para construir a casa. Então, eles não saem do nada e começam a erguer essa construção. Pelo contrário, para que essa casa seja construída, para que ela possa, de fato, ser uma construção bem-sucedida, é fundamental que o domínio da técnica, do conhecimento, da construção das casas seja ou tenha acontecido. Por isso que quando a gente for dizer em literatura e tratarmos desse campo, dessa área do conhecimento, como o construtor que vai pensando
cada etapa da construção de uma casa, aquele que se volta para o olhar literário, um olhar analítico dessa literatura, vai precisar também de construir uma série de conhecimentos, e conhecimentos esses que vão auxiliá-lo a entrar nesse terreno que é o terreno da literatura e poder dizer coisas sobre a literatura, coisas que estão muito além do senso comum ou muito além do achismo de uma opinião vaga, vazia. De novo, o nosso raciocínio aqui é pensar que, assim como o construtor necessita de ter o domínio de uma série de técnicas para ter bom êxito ao final da sua construção, da sua empreitada, o estudante de literatura, seja ele do ensino médio, seja ele um estudante da área de letras, na graduação em letras, estudando ali a parte da crítica literária e a literatura propriamente dita, toda vez que a gente se volta para esse campo de conhecimento e a gente quer aprofundar o nosso olhar, sair de um olhar mais superficial e entrar em contato com tudo aquilo que se encontra nas entrelinhas do texto, é necessário que a gente domine também o conhecimento que se encontra nessa parte mais técnica da discussão literária. Nesse sentido, nós vamos dizer, portanto, que alguns fundamentos que constituem o discurso literário precisam de ser por nós dominados ou conhecidos, a fim de que esse nosso olhar, esse sobre o qual falei agora há pouco, possa ficar mais calibrado, mais atento para aquela que é a nossa intenção no que diz respeito à análise literária. Dentro dessa perspectiva, nós vamos dizer, portanto, que precisamos, como estudantes de literatura, conhecer alguns termos mais técnicos da área da crítica literária para nos debruçarmos sobre as obras literárias a partir de um viés analítico. O que isso significa? Por exemplo, na poesia, coloquei ali alguns termos que nós já ouvimos ao longo da nossa formação no fundamental, no ensino fundamental. Esses termos voltam de maneira ressignificada agora no nosso ensino médio. Então, por exemplo, no terreno da poesia, alguns termos técnicos que precisamos dominar: a noção de estrofe, a noção de verso, a noção de rima, de ritmo, de sílabas poéticas, escansão e assim por diante. Esse arsenal, essas ferramentas nos auxiliarão a entrar em contato com os textos poéticos e, como disse antes, aprofundar o nosso olhar na discussão destes textos. A mesma coisa vale para a prosa. E aqui nós trazemos a noção dos elementos da narrativa. Lembram-se? O espaço, o tempo, o personagem, enredo e assim por diante. Também esse conjunto de ferramentas, esses termos técnicos vão nos auxiliar nessa edificação do conhecimento sobre a literatura. O estudo literário, ele parte também dessa compreensão. Além de entrarmos em contato com os textos, experimentando a fruição dessa leitura, também a gente vai aqui no ensino médio aprofundar o nosso olhar analítico para essas leituras que iremos realizar. Daí a noção de crítica literária. Esses termos, estrofe, verso, rima, elementos da narrativa,
Todos eles constituem essa área do conhecimento dentro da literatura que nós vamos chamar de crítica literária. A crítica literária vai nos auxiliar a ver o texto para além da aparência. Certamente, em sala de aula, ali junto com o seu professor ou professora, você já deve ter ouvido ou sentido mesmo a emoção do seu professor, a emoção da sua professora ao levar para a sala a discussão de um texto literário. De onde vem essa paixão do professor e da professora ao fazer essa discussão? De repente a gente olha a página, lê outra vez e fica pensando, puxa, de onde é que ele está ou ela está tirando tudo isso, né? Então a perspectiva nossa aqui vai caminhar nessa direção. Esse entusiasmo, esse olhar que o seu professor, que a sua professora tem para a literatura, e tem sido um olhar lapidado ao longo da formação dele. Formação não só acadêmica, formação como leitor, formação como leitora. Nós, no começo aí do ensino médio, vamos ter uma longa jornada dentro desse território que é a literatura. E para essa longa jornada, nós precisamos estar preparados. Por isso, esse nosso volume 2, a primeira unidade do volume 2, correspondente então à unidade 3 dentro da coleção, ela vai se preocupar com isso, com esses elementos. Vai se preocupar em nos auxiliar a ter um conhecimento técnico a partir do qual nós poderemos olhar com mais cuidado para a própria literatura, extraindo dela uma série de conhecimentos, uma série de vivências e de experiências. Essa é a nossa primeira parte da aula. Eu espero você para a segunda parte. Porém, antes de continuar a aula, dá uma olhadinha lá no seu material, na página 4, e procure responder as questões que estão ali apresentadas. Isso vai ajudar a gente na discussão da nossa segunda parte, ok? Até daqui a pouco, eu espero você. A segunda parte da nossa aula é destinada à leitura do poema O Desfotógrafo. Está presente o texto na página 5. O Desfotógrafo é um texto de Elcanaã Ferraz e nossa ideia nessa leitura é trazer o texto para que a gente possa reconhecer o tema do poema, para que a gente possa discutir um pouquinho sobre o uso de neologismos no texto que é poético. A ideia, como a gente falou na primeira parte, é a gente, ao desenvolver a crítica literária, a análise literária, esse raciocínio que é desenvolvido, ele parte da própria obra, do próprio texto literário. Por isso é fundamental que o texto seja protagonista na nossa aula de literatura. Por isso que aqui vamos dar espaço para esse que é o nosso protagonista, o texto literário. O Desfotógrafo. Vejo tudo agora diferente, como se o tempo contra o rio dirigisse e de trás para frente eu desescrevesse um livro. E cada palavra nele se tornasse livre e me fizesse livre, e sílaba a sílaba, toda a memória desaparecesse, sumisse, como se na nossa frente tudo o que fomos um dia, num passe de mágica, evaporasse, num passe de música, num passo no ar. Hoje, tudo dá-se a ver sem dor, limpo, sem um traço de paixão.
os poemas se apagaram e repara, façamos um balanço de nós. Restou não mais que a folha livre de depois do livro, retrato em branco e branco. Belíssimo texto, não é verdade? E diante desse eu lírico desfotógrafo, podemos nos perguntar, afinal de contas, qual que é o tema desse poema? Se nós repararmos bem, esse eu lírico aqui constituído, ele está de olho nessas memórias, de olho nesse passado, e esse passado que ele deseja apagar, que ele deseja, como diz no 4º verso da primeira estrofe, desescrever. É um passado que se desescreve como um livro. E ele ainda afirma, como se na nossa frente tudo o que fomos evaporasse no ar. É essa a ideia. Quantas vezes, não é verdade, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós também tivemos vontade de apagar certas memórias, de apagar certos acontecimentos que acabamos vivenciando. O desfotógrafo nos leva a essa reflexão. Se não podemos apagar o que se passou, que tal seria se nós nos reintegrássemos com esse passado, ressignificando de uma maneira diferente? Pense nisso. Essa etapa da sua vida, que é a adolescência, a juventude, é uma etapa propícia para que a gente reinvente a etapa anterior, que foi a nossa infância. Ressignifique esse nosso passado e, a partir desse novo olhar sobre o que aconteceu, viver o presente mirando o futuro. Olha que maravilha, olha que beleza. E a gente poderia dizer muitas outras coisas mais sobre este texto, mas aí eu estaria influenciando demais a sua leitura. Por isso, para um pouquinho, pense ali, olha, que ideias este texto traz a você. E gostaria de chamar a atenção para a presença dos neologismos no texto. Se vocês repararam, desfotógrafo, desescrever-se. A ideia aqui é, como nós estamos dentro desse discurso literário, e existe um embate, a gente vai ver ao longo da nossa formação aqui no ensino médio, nós vamos ver que em vários momentos os poetas, os escritores vivem esse embate em conseguir domar a linguagem para que ela possa expressar aquilo que ele está sentindo. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Ao escrevermos a literatura, parece que a experiência que vivemos muitas vezes é infinitamente maior do que a capacidade que a linguagem tem de traduzir isso que nós sentimos em expressão literária. E um dos recursos utilizados por poetas e escritores quando esse embate acontece é justamente a criação de novas palavras, os neologismos, que ajudam nesse jogo de palavra, a mesma palavra que se transforma objeto, que pode ser manipulado e inserido novos significados. Nesse jogo, o neologismo funciona como uma grande ferramenta. Pense nisso também na hora em que você estiver lendo os textos literários. Procure antenar, afinar o seu olhar para essas palavras novas que vão expressar ou procurar expressar
aquele sentimento do próprio autor, do próprio escritor. Pessoal, para essa nossa segunda parte, era essa a ideia. Nós sentirmos um pouco deste texto, beleza? Nós vamos para a última parte, que é a síntese da discussão que nós realizamos nessa nossa aula e o encaminhamento para a nossa tarefa. Eu aguardo você. Até já! Como síntese da nossa discussão de hoje, acredito que vale a pena a gente ficar com essas duas ideias. Primeiro, é importante que para falarmos sobre a literatura, é importante que nós tenhamos o domínio ou o conhecimento de algumas ferramentas técnicas que utilizamos para falar sobre a literatura. Isso nós discutimos na primeira parte da nossa aula. E a segunda ideia, que acredito eu sintetiza o que nós procuramos dizer nessa segunda parte da aula, é o fato de que se existe a crítica literária é porque antes existe a obra literária e ela deve ocupar o lugar de destaque nas nossas discussões, nas nossas reflexões. E a ideia do neologismo como uma ferramenta que ajuda o autor a expressar a sua ideia no terreno do discurso literário. Como tarefa para casa, turma, vai ficar ali, olha, como já disse no final da parte 1, as questões da página 4. Se você, antes de seguir para a parte 2, fez as questões 4, ok? E os exercícios da página, ou melhor, os exercícios 1 a 9 da página 6. É muito importante que você faça essas atividades, porque elas estão relacionadas àquelas páginas do material que a gente não pôde mostrar aqui na aula por questões de direitos autorais. Eu desejo a você uma excelente semana, bons estudos e nos encontramos na aula que vem. Tchau, tchau!